perguntei se você é gaúcho. Sim. Tô gaúcho, Tá. nascendo. Mas Eu vivi parte da minha... falo. Olha só. Mas eu vivi parte da minha vida no Rio de São Paulo, rodando. Tá. Não, eu te falei assim, eu fiz questão, eu trouxe até um caneco de Cuba, que é as origens da telenovela. Certo, exato, perfeito. Aqui o nosso papo. Certo. E o meu é esse aqui, ó. Peraí. Branco, né? Para a gente poder preencher com o conteúdo. Perfeito. Certo, beleza. Bom, eu peço desculpas aqui por esse reverb com a minha voz, mas pelo que eu avaliei, as falas do Mauro, elas saíram perfeitamente. Né? Pronto. A imagem. O que importa O que importa também aqui. E aí, quando você falar, vou botar em formato orador, vai sair só a tua fala. tá bem. Então, estou aqui com o Mauro Alencar, que dispensa mais apresentações, mas é um faixa preta em teledramaturgia. Né? Antes de qualquer coisa. É autor e showrunner, porque eu não sabia que tinha showrunner no Brasil, apenas eu pesquisei, e fiquei sabendo, incrivelmente fiquei sabendo hoje à tarde, quando eu me deparei com o material que eu estava questionando hoje. Tem showrunner ou não tem? Né? No Brasil, queria ter. Né? Antes não tinha, não é verdade? E agora temos. Né? Ou teremos também. É porque Sim. eu trabalhei por 3 anos no Chile, na TV Nacional e Universidade Católica, e o meu trabalho ele era muito próximo ao que veio a ser denominado como showrunner, né? Porque eu vendia o texto e eu plasmava, digamos assim, né, a estética da novela, da produção brasileira para o Chile. Isso é uma função de showrunner, não é? Você arquiteta a estética daquela novela. E foi um trabalho muito interessante, porque foi quando eu comecei a falar espanhol também. Porque na época havia um preconceito muito grande da língua espanhola no Brasil. A saudosa diretora da TV Universidade Católica me disse: quando você voltar ao Brasil, a primeira coisa que você vai fazer é estudar espanhol. Início dos anos 90, e eu fazia o mestrado aqui na USP. Olha, eu posso falar? Você está me escutando bem? Estou. Tá bem. De certo modo, sim, porque minha avó vem de uma família italiana e extremamente ligada em teatro, depois em radionovela, em literatura. Minha avó fazia parte, não é, do Círculo do Livro. Ela formou uma biblioteca nacional e internacional com os clássicos, com os autores mais e menos conhecidos. Isso passou para o meu pai e passou para mim. Então, muito embora o meu pai tenha trabalhado, meus pais estão com 87 anos praticamente, e meu pai trabalha ainda hoje até na área de informática,
obviamente ele foi um pioneiro nisso, não é? Começou na Willys, depois passou para a Ford e assim por diante. E do lado de minha mãe, uma tia de minha mãe também, a tia Aide, muito ligada em literatura. E muito cedo ela me presenteou com o romance O Guarani. E também, então, eu tive, enfim, essas coisas, Emerson, elas brotam de maneira natural na vida. E eu fiz uma viagem com os meus pais e os amigos, um casal de amigos dos meus pais, do meu pai, no caso. Eu tinha 14 anos e fomos de carro até o Ceará. Ficamos no bairro Aldeota, era um casarão do seu Renato, e já era apaixonado pela obra do José de Alencar, tinha lido quase tudo dele. Então aquilo para mim determinou a minha vida, inclusive até a escolha do meu nome artístico. Eu estive em Messejana e depois voltei ao Ceará várias vezes, sempre vou até Messejana, obviamente, e então, essa ligação com a arte, se ela não vem propriamente de um trabalho artístico, não é, dos meus pais e dos meus avós, ou seja, não havia um diretor de teatro, um ator na família, isso não. Mas havia sim, né, sempre houve uma ligação fortíssima com a literatura e com o teatro. Então, para você ver como é importante, como a educação, a base, ela é tudo na sua vida, Emerson, é tudo. Tudo, não é? Aquilo que, claro, eu já posso ter nascido, com certeza, digamos assim, o talento para isso, porque o talento é nato, não é? A vocação eu fui desenvolvendo, porque eu tive possibilidade disso, não é? Porque era uma família que tinha um diálogo muito fácil e amplo com teatro, com literatura, com radionovela, que na casa da minha avó se escutava muito. A empregada da casa, que era como da família, não é? Dormia, ainda mais naquela época, né? nos anos 60, nos anos 70, 80, não é? A Noêmia era da família, então eu ia ao cinema com ela, eu conhecia a pornô chanchada com ela. Então, e do mesmo modo, era uma família que assistia às telenovelas da TV Excelsior, da TV Tupi. Vocês agora terão o prazer de ver duas figuras de maior daquelas que se destacaram em O Direito de Nascer, porque toda a equipe brilhou de um modo só. Porém, vocês verão agora dois dos artistas que vocês também não se cansaram de aplaudir. Trata-se de Hamilton Fernandes e trata-se de Isaura Bruno. Esta é uma das poucas imagens que ainda restam das telenovelas produzidas nos anos 60. Nos 9 meses em que foi levado ao ar, O Direito de Nascer, uma adaptação da radionovela do cubano Félix Cañé, tornou-se o primeiro grande sucesso de audiência da telenovela brasileira. Associados nesta festa magnífica, ainda vivendo as emoções do encerramento da novela que empolgou o país todo. Estivemos sexta-feira em São Paulo e domingo no Rio de Janeiro.
recebemos a maior consagração que o público poderia oferecer a um ator nacional. Portanto, é com um grande prazer que eu trago para vocês a minha querida Mamãe Dolores para também apresentar a sua saudação. Público maravilhoso, boa noite. Eu também continuo, como está o Hamilton, desde sexta-feira, completamente emocionada com tudo que nós recebemos aqui em São Paulo e domingo no Maracanãzinho. Foi um negócio, é touro. Foi uma coisa muito séria, tá? E vocês também. Vocês nos perdoam por ter aí tudo assim amontoadinho, com calor, mas nós também estamos, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Depois você faz uma fila que nós vamos dar fotografia e pãozinho. Tá? 1,5 milhão de telespectadores. Esta cena foi repetida ao vivo em vários estádios do país e também no famoso Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a coincidência entre o primeiro sucesso de audiência da telenovela brasileira e a paixão despertada por essa personagem negra não se constituiu em nenhum sinal de que teríamos, a partir dali, um futuro promissor para os atores negros. Também, Mamãe Dolores, no próximo cartaz que a televisão Tupi está apresentando no horário das 21h30, cartaz Gessi Lever apresentando mais um original de Félix Canhê, O Preço de uma Vida. Depois de atuar em somente 3 novelas nos 6 anos seguintes, Isaura Bruno morreu pobre e como uma desconhecida, vendendo doces na Praça da Sé, em São Paulo. Conta-se que, próximo de sua morte, ela afirmou melancolicamente que tinha tantas tristezas que não sabia qual era a maior. A história de Isaura Bruno já prenunciava o drama de reconhecimento que viveriam todos os atores negros da TV brasileira. E na minha casa, como os meus pais eram mais modernos, são mais modernos, assistiam já a TV Globo. Imaginação, nova dimensão. Amor demais é sempre traiçoeiro. Primeiro amor eterno e verdadeiro. Conquistou toda a razão, corrupciou meu coração. Para ocupar de novo a posição, carrego o mesmo amor. Eu saí na sexta-feira com ideia de voltar, mas fui dançar naquele brega, nunca mais saí de lá. Perambulando, 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 perambulando. Hey, Shazam, ela de revista em quadrinhos. Hey, Shazam, ela de moda de amor. Hey, Shazam, ela de revista em quadrinhos. Hey, Shazam, ela de moda de amor. Hey, Shazam, hey, Shazam. Adeus, namorada, que cabulada, simplesmente país. Adeus, madrugada, que cabulada, simplesmente país. O primeiro amor, joia, poesia, vida em forma de romance. Estreia nesta segunda-feira, 19h, pela Rede Globo. Então, você imagina eu, uma criança de 9 anos, assistindo Bandeira 2, passado em Ramos. Onde é o ponto? Na casa funerária. A polícia não vai manjar nunca. É meio fúnebre.
Mas a barra pesada como tá, não tem outro jeito. Misturar bicho com defunto? Até que é bem bolado. E o dono topa? Topa. Leva um cala-boca e topa. Você conhece ele. É o Papa Defunto. Meu amigo do peito, hein? Bem, nós temos caixões de primeira, de segunda e de terceira classe. De que classe o seu marido era? Isto é, quero dizer, de que classe a senhora deseja? Major, no fim do dia é só recolher as listas. Quando o pessoal aprender o caminho, então, não precisa nem o Beto Canivete ficar aí. É só recolher o movimento no fim do jogo. É bem bolado, é? O negócio é joia. Sabe, tu tá ficando inteligente. Eu acho que é a convivência comigo. É caro, mas eu garanto que o falecido vai ficar bem servido. Qual é o número da sepultura? 1657, quadra E. Jacaré. Eu pude assistir tudo. Tudo eu pude assistir. Então eu sou grato a eles e só por isso já valeu a pena te esperar esse tempo todo, por essa sua pergunta, que é de extrema sensibilidade, alguém que conhece o mundo da comunicação, é um produtor cultural nato você. Parabéns. Obrigado. Perdoe, acho que há uns 2 anos, né, que nós tentamos marcar isso, mas a minha vida, enfim, dos outros também, mas eu tenho que dizer da minha vida, extremamente dinâmica, muito, não é? Eu sei que a sua entrevista é longa, leva umas 2 horas e coisa e tal, você é muito meticuloso, logo eu notei isso também, e hoje aconteceu que foi uma questão técnica, que pode acontecer em qualquer parte do mundo, mas nós estamos aqui, né? Então isso é mais importante, que nós estamos aqui, como dizia minha saudosa amiga Eva Vilma. Então você imagina eu, 9 anos, indo Paulo Gracindo, um bicheiro em Ramos, vendo Imperatriz Leopoldinense, o Grande Otelo. A Marília Pêra, que eu já havia me encantado na novela O Cafona. Ou seja, eu fiquei fascinado pelo Paulo Gracindo. Fascinado. É uma coisa assim de alma, de vida. Passei a acompanhar esse ator em tudo e tive aí depois o privilégio de estar no documentário dele, não é, feito pelo filho, pelo Gracindo Júnior. E o Gracindo me convidou para escrever, a partir do documentário, a biografia do pai. Né? E minha mãe um dia liga para o Gracindo e agradece, fala, olha, o Mauro tinha um carinho imenso pelo seu pai. Mas por quê? Porque me foi permitido isso, não é? Ninguém me falou, olha, a criança não pode ver novela às 10 horas da noite. E não podia mesmo, não sei como é que os meus pais permitiam. Mas não podia. E eu via, de qualquer maneira, eu me lembro que tinha aniversário em casa, e eu assim, aí, enfim, era parabéns, não sei o quê,
eu subi para ver Bandeira 2. Porque eu ganhei do meu pai muito cedo uma televisão. Eu tinha 6 anos, uma televisão portátil, e o robô do seriado Perdidos no Espaço, eu ganhei de meu pai, eu tinha 5 anos, né, porque o seriado foi o primeiro programa ou produto que me fascinou, como as crianças da minha geração, foi o seriado Perdidos no Espaço. Aquele robô era fascinante. E o menino também, e eu ruivo, o menino ruivo, então meus coleguinhas e eu achávamos que eu era uma coisa só, né, que eu fazia parte da família Robinson. Era muito familiar, muito. Uma das coisas que... Você sabe, o primeiro livro que eu encontrei seu foi esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Antes da gente seguir em diante. Foi esse aqui, ó. Olha, adaptei. Grandes novelas. Foi um trabalho extremamente prazeroso. De imediato, eu escolhi Selva de Pedra. Uhum. Foi Selva de Pedra que você adaptou primeiro? Foi o primeiro. O primeiro foi Selva de Pedra, não é, que eu escolhi exatamente pela importância que tem a novela para a indústria do entretenimento, para a indústria cultural brasileira. E Selva de Pedra vendeu muito bem. E aí eu fui convidado a adaptar mais 4 novelas. Aí já vieram escolhidas, né? O Bem Amado, Pecado, Rock Santeiro e Vale Tudo. Vale Tudo. E Pecado Capital, eu tenho ou estou errado? Também. Pecado Capital. Bom, agora vamos emendar naquela parte da Gênesis. Então, saindo da Gênesis, a pergunta você me parece que já foi respondida, que é sobre o que você teve contato primeiro, as primeiras memórias afetivas audiovisuais. Foi teatro, cinema ou televisão, ou circo? Me parece que televisão, né? Mesmo. Não, olha, deixa-me ver uma coisa. Eu acho que foi tudo junto, sabe? Porque a minha avó me contava histórias dos irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen. E eu já via, obviamente, nos anos 60, foi quando filmes do Walt Disney foram muito providos aqui no Brasil, não é? Eu nasci em 62, então pegou a minha infância em cheio isso, esses filmes do Walt Disney. Do mesmo modo, o seriado norte-americano que eu já falei, e eu comecei a comprar uma coleção do Walt Disney, que era a história narrada, por exemplo, de Branca de Neve, de Cinderela, e tinha o disquinho. Disquinho? Um disquinho, que na verdade aquilo poderia ser até a base do melodrama, não é? Porque você tem o diálogo, você tem um locutor que adianta um pouco a história, não é, que narra um pouco, não é, estávamos na Idade Média, assim e tal, e você tem a música. Sim. Então aquilo era extremamente envolvente. Era uma coisa assim muito forte, e tinha um lado até muito cruel. Não é? Eu sempre achei que o Walt Disney, eu estudei
no doutorado A Vida, tem um livro sobre a história dele, que o Walt Disney, ele se apropriou da crueldade dessas histórias, os estúdios dele, enfim, ele representando os estúdios, não é? E ele, claro, que deu uma suavizada nisso tudo, porque quando eu lembro a agonia que era a Gata Borralheira, quando eu lembro a agonia que era a Branca de Neve, aquela bruxa, eu lembro a morte da mãe do Bambi, não é? E achei interessante que muitos anos depois, eu conheci uma consagrada autora infanto-juvenil da série A Vaca Amarela. E eu a conheci no Rio de Janeiro, ela era amiga da minha orientadora do mestrado, Renata Palottini, e a Ed Lima, ela que fez a versão para a editora Abril, do Bambi. E ela me contou que quando os caçadores dão um tiro, não é? Até eu acho horrível te falar isso, mas eu estou te contando, depois eu não quero, porque senão eu vou começar a chorar. Ela dá o tiro e acaba lá do lado do disquinho. Quando a criança vira, já está um outro assunto. Fico até arrepiado, Emerson, sabe? Aí já é um outro assunto. Então, o Ed me contou que foi a técnica que ela teve que usar. Sim. Ela conversou com o produtor da série, não é? No caso, ela foi assim, porque como que você ia fazer? O Bambi tinha que ficar sozinho para crescer na floresta, para enfrentar o desafio, porque toda a historinha do Walt Disney, ela é muito fantasmagórica, ela é muito sombria, não é? Ela tem conexões psicológicas. Depois, quando eu estudei psicologia em comunicação, eu compreendi muito bem isso. Tem questões de crescimento, de amor, tudo, de sexualidade, tudo que você quer encontrar, você tem nos Irmãos Grimm, no Hans Christian Andersen, talvez esteja esquecendo de um grande autor agora, mas enfim, foram os que eu li muito e que eu estudei até no mestrado. E na obra do Walt Disney, tudo isso é sempre muito triste, tem sempre uma passagem de muita superação, e aí a Ed Lima me contou que ela fez isso, tem o tiro e acaba lá do lado do disquinho. Então aquilo meio que embaralha a criança, porque ela achou aquilo muito violento. Uhum. Eu só vim a compreender isso quando eu conheci a Ed Lima, te confesso, porque também, né, enfim, foi tudo muito junto. A literatura, né, a literatura do cinema, que eu ia assistir esses filmes com a minha avó, com a minha mãe, enfim. Depois, já em contato com os livros do Círculo do Livro, imagino, Os Mistérios de Paris, Madame Bovary, Dom Casmurro, Senhora, Iracema. Muito cedo eu tive contato com isso, muito cedo. Eu nem me lembro, talvez com 8 anos, 9, 10, e a televisão, porque a família via TV Excelsior, né? Depois conheci a Muralha, até outro dia, imagina, há uns bons anos, a Eva me convidou para um chá com Fernanda Montenegro e com a Natália Timber. E a Natália, ela fez para mim a cena onde a Lagoa Serena é invadida pelos índios, e a flechada que ela leva. E aquilo marcou a vida toda. E aí que é a Guerra dos Emboabas. Né? Então, veio a TV Tupi, porque a família do meu pai, da minha mãe também, eles foram com a TV Tupi até o final, até 1980, até a TV Tupi fechar as portas. Mas a minha família, como eu falei, que era mais moderna, já ia para a TV Globo. Uma emissora, imagina, nos anos 70, a TV Globo estava se constituindo no que passou a ser chamada de Hollywood brasileira. Não por acaso, o meu livro solo, meu primeiro livro solo, que com muito orgulho te falo, me levou até a Feira de Frankfurt. Eu me apresentei lá, representou as novelas em Frankfurt, e o livro está na
segunda edição, o Senac do Rio quis chamá-lo de A Roda. Claro que o livro não é só sobre a TV Globo, mas a base da nossa dramaturgia, o que realmente se fez foi na TV Globo, não é? E aí eu quis dar o nome de Panorama da Telenovela no Brasil, que foi até uma homenagem ao meu mestre, que me abriu as portas da vida acadêmica, Sábato Magaldi. Que tem o panorama da do teatro brasileiro. Tá. Sábato Magaldi, panorama do teatro brasileiro. Então, toda essa gênese, essa base, logo veio muito cedo na minha vida. Isso aí, quando eu comecei a ficar mais crescido, né, que eu tinha que escolher uma carreira, e eu fui estudar lá Macunaíma, na Barra Funda, no caso onde viveu Mário de Andrade. Veja bem, aquilo era extremamente transgressor. Então, eu falei do Macunaíma, né, que eu tinha 16 anos, e eu fui para o Teatro Escola Macunaíma, na Barra Funda, na casa onde morou Mário de Andrade. Sim, na Barra Funda. Eu fui conversar com o diretor da escola, que era o dono da escola, o Silvio Duda, realmente muito diferente, era totalmente fora, assim, do rumo. Assim, nenhum pai, nenhuma mãe vê com uma naturalidade, não é? Hoje está tudo muito misturado. Hoje é tudo junto, misturado. Para resumir, está uma barafunda só, né? O relacionamento, os comportamentos, os cancelamentos, polarização. Ficou feio o mundo. Eu falei uma barafunda, uma bagunça, uma barafunda. Uma bagunça, pronto. Então, mas vamos pensar assim, não é? Nos anos 70, quando eu tinha 16 anos, eu fiz 18 anos em 80. Não tinha praticamente nem faculdade de comunicação. Imagina, foi ontem isso. Não é? A única que tinha possibilidade, que tinha estúdio de rádio e TV, que era mais assim formada, era a FAAP, né? Porque a USP era cerceada pelo governo, não é? Pela ditadura militar, era até perigoso, minha mãe morria de medo que eu fosse para a USP. Naquela época era muito complicado. E a PUC era voltada à semiótica. Então, a única que tinha realmente estúdio, que tinha teatro, que fiz parte do grupo de teatro, da FAAP, mas, sobretudo, tinha uma comunicação voltada para o universo do audiovisual em si, era a FAAP. Mas não era natural um filho querer estudar comunicação, querer se formar, querer fazer teatro, cinema, porque uma coisa é você enquanto espectador. Outra coisa é quando você resolve viver disso. Então eu compreendo que não foi fácil para os meus pais segurarem esse rojão, compreende? Porque é muito difícil. Eu me coloco no lugar deles. Um pai espera que um filho vai ser arquiteto, engenheiro, médico, qualquer coisa, não é? Meu pai dizia até, jornalismo, você não quer? Não, eu achava muito chato jornalismo, né? Lidar com fato, assim, do dia, não tinha nada a ver comigo, nada. Realmente eu pude fazer aquilo que eu quis. Sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, de me darem essa possibilidade. Eu tive os melhores mestres, o que eu soube foi usufruir muito bem disso, aproveitar ao máximo. Eu tive todos os melhores mestres, sinceramente, de teatro, de televisão. Eu peguei a nata, eu peguei a época de ouro do teatro espanhol, vamos dizer assim. Não é porque eu estudei o teatro espanhol na USP,
e viajei, né, o Brasil todo, depois o mundo todo com o meu trabalho, viajo, tudo. O que eu sei é que eu tenho muito foco, eu sou extremamente determinado nas coisas que eu faço e tudo mais. Agora, não é fácil, né, os seus ouvintes devem saber disso, não é? Que realmente é uma carreira, e continua sendo árdua, não é? Para quem quer ser ator, hoje em dia está pior do que antes, porque antes a TV Globo ainda abarcava e abraçava um contingente artístico. Hoje nem isso eles têm. Não é? Eles fazem uma novela um ano e depois, como que eles vão pagar a luz, a água, o seu condomínio? Não é? É muito difícil. Realmente a pessoa tem que ter uma vocação imensa, gigante, uma organização disso, e tem que se virar. Não é? Por outro lado, você tem hoje o mercado do streaming, não é? Dessas plataformas todas. Eu sou muito atento a isso tudo. Espero que eu possa contribuir até mais, né, nesse mercado audiovisual de produção de dramaturgia, também no streaming, porque é isso que vai trazer o sustento de toda essa galera jovem, que eu fico me perguntando, meu Deus, essa gente que está saindo. Eu apresentei 2 cursos de pós-graduação em dramaturgia no Centro Universitário Belas Artes, recente. E para onde foi meu acervo também, não é? Porque nesse meio tempo todo, desde criança, eu fui colecionando material, enfim, e não cabia. Eu tive que alugar um apartamento no bairro do Campo Belo, quando eu morei lá, porque não cabia mais em casa. E, felizmente, em boa hora, veio esse convite da Belas Artes, que fica aqui no bairro da Vila Mariana, e no Paraíso, aqui em São Paulo. E o meu acervo agora está lá sendo organizado, digitalizado, porque eu também não tenho mais paciência para isso. Eu já vi isso 40, 50 vezes, então eu não quero. Eu já sei 50 vezes a Norma Bloom dizendo para o Cláudio Marzo: eu sou uma mulher traída, você é um homem vendido. Me refiro à novela Senhora. Então, você há de convir comigo que eu tenho outros interesses na vida. Atualmente, sou muito voltado para a cultura chinesa, para a cultura coreana. Passei a intermediar produtos da China aqui para o Brasil, e quero que se amplie isso do Brasil também para a China. E quero que as pessoas sejam felizes, Emerson, como eu fui feliz com esse material também. Não é? Que isso seja útil para produtores, para jornalistas, para jovens, que eu vejo aqueles jovens todos da Belas Artes e falo, meu Deus, onde que vai ter espaço para tanta gente no mundo? Eu fico me pensando, porque eu acho, por um lado, eu acho que ficou mais difícil, entende? Por quê? Porque quando eu comecei minha vida, então assim, 16 anos eu Macunaíma, 80 entrei na FAAP, e em 80 eu fiz um curso básico de teatro maravilhoso com a saudosa Célia Helena. Você tinha um caminho muito objetivo, muito exato. Eu sabia que para eu despontar, para eu acontecer, eu tinha que chegar no Rio de Janeiro e na TV Globo. Você tinha o quê? Eu tinha que chegar no Rio de Janeiro e na TV Globo. Não havia outra possibilidade. É uma pena que eu não posso ir para o Sul agora, senão eu iria conversar com você, que seria agradabilíssimo. Ficaríamos 24 horas. Olha, não me convide 2 vezes, porque eu dou um jeito. E aqui é o museu também. Eu também tenho material de televisão. Eu acho bárbaro esse seu cenário, mas vamos organizar, então, alguma coisa assim. Eu passo 3, 4 dias aí, até porque faz tempo que eu não vou para o Sul. E eu já fiz alguns trabalhos, já fiz um workshop aí na universidade aí em Porto Alegre, e já fui no PUC umas 2 vezes também, meados dos anos 2000, em eventos de literatura. Beleza.
E claro, falando sobre o Érico Veríssimo. Obviamente. Sim. Porque realmente assim, tem uma paixão pela obra dele, pela adaptação que foi feita pela TV Globo O Tempo e o Vento, e acho assim realmente um dos momentos, um dos trabalhos mais primorosos. Além de ter tido como amigo, grande amigo, jantava frequentemente com ele, José Lugói, gaúcho. Conheci. Eu conheci Adorava que você não imagina. uma aula. José Lugói, que saudade, meu Deus. Uma aula de cinema, de interpretação. Eu estou te falando que eu tive os melhores mestres. Os melhores. Foi sorte de eu ter nascido em 1962. Cada um nasce na época que tem que nascer, é verdade. Mas eu agradeço todos os dias por ter nascido nessa época, por ter sido aluno de Sábato Magaldi, Décio Almeida Prado, Bárbara Eleodora, Renata Palottini, enfim, todos esses atores também, não é? Depois eu fui assistente de Paulo Altran também, aqui em São Paulo, no Teatro FAAP. Conheci o Carreiro. Enfim, aí a vida seguiu, obviamente. Não é? Bom, mas eu te falava que nessa minha época, então, quando eu tinha 18 anos, nos anos 80, você tinha um foco que era, para crescer em dramaturgia, tinha que estar na TV Globo. E eu fui me focando e desenvolvendo para chegar nisso, e cheguei. Não, eu tinha 28 anos, eu fui descoberto pelo Video Show, com 30 anos estava morando no Rio de Janeiro e fiquei na TV Globo apenas 30 anos. E hoje estou na Editora Globo, onde já termino a produção da biografia de Suzana Vieira. Que foi outra aula desde 2016 que nós estamos preparando esse livro e finalmente conseguimos terminar e já está agora na fase de produção. Maravilha. Os grandes livros, eles são demorados, né? Eles são demorados, sim, porque tem que se trabalhar de uma maneira, como você mesmo falou, meticulosa, né? Tem que analisar, tem que exercitar a essência da memória, fazer com que floresçam, né? Ingredientes necessários para digamos, a definição definitiva seria redundante, a definição definitiva de uma linha de tempo do artista biografado. Então, é um trabalho muito meticuloso, porque ele envolve a vida pessoal, né? A vida profissional, envolve o presente, envolve o passado, as memórias, e no caso da Suzana, envolve a visão dela sobre o mundo contemporâneo. As memórias dela e a parte onde ela se posiciona, e muito bem, como sempre, no contemporâneo. Não é? Porque ela é uma pessoa, ela é uma atriz que extrapolou, digamos assim, o seu trabalho, não é? Isso é uma característica dela, não é? Para ser uma agente social. Não é? Ela realmente, ela vai fazer 82 anos, e tem uma vitalidade e tem uma jovialidade que realmente são exemplos, não é? Por isso é que eu fico muito
perplexo assim de ver essa questão, essa história toda de cancelamento, de xingamento, de polarização, porque nada disso existia, sabe? Nada disso existia. Você poderia ser de um time e você falar o nome e eu não gostar, mas eu respeitava. Não é? A vida, eu acho que os seus ouvintes devem saber disso, que a vida havia um respeito. Havia um respeito. Ninguém xingava ninguém na internet, nem tinha isso, mas ninguém xingava ninguém. E não tinha também, agora me pediram muito para engajar, me pediram o grande agente artístico Marcos Montenegro, não é, para me engajar nessa campanha contra o etarismo, tudo isso. É uma coisa tão patética isso, porque não existia isso. Você via a novela O Casarão, Dancing Days, e o Daniel Filho, ele se gabava, e com toda a razão, assim, olha, estou misturando todas as faixas etárias. Não é? Então eu fico pensando, gente, mas será que essas pessoas querem morrer cedo? A pergunta que eu faço para os seus ouvintes é isso daí. Eu digo, no caso, né? Entende? Será que as pessoas querem morrer cedo, então? Porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível. As idades agora desse remake que não funcionou, elas por elas. Meu Deus, são jovens ao extremo, que não têm a maturidade, não têm a malícia da vida, não têm a cancha de ter vivido aquilo. Então, é uma novela que foi mal recontada, que não foi construção de personagens frágeis. Claro, porque você querer fazer remake é muito complexo. Muito complexo. E decisões artísticas equivocadas, né? Como? Foram decisões artísticas em descompasso com a obra. Claro, em total Porque se você, me desculpe interromper dessa vez, mas se você pretende fazer uma novela que não se parece com a original, que parece que foi para onde caminhou, faremos os mesmos nomes, o mesmo título, mas vamos mudar quase tudo. Assim, de certa forma, começaram a modificar quase tudo, tirando o Mário Fofoca. Mário Fofoca, mas com muitas diferenças também. Aí você quer contar a história, mesmo flopada, né, que é a expressão difícil hoje em dia, tudo é equivocado, errado, só podia dar errado. Né? Eu estava falando com o Pierre aqui, José Carlos Pierre, há muito tempo, e eu estava batendo papo com a Sônia Clara, que é amiga dele, e a gente estava avaliando o Pecado Capital, a segunda versão, né? E ele botou um pouco achado, que flopou da nossa de hoje. Quase as mesmas coisas, até que escolher tempo. Inclusive isso. Mas você melhor do que ninguém está colocando aqui o ponto fraco da coisa. Sim, eu não escutei muito bem, gostaria... da falha. Isso até sirva de impulso para eu ir até Porto Alegre visitá-lo. Mas a gente pode melhorar a tecnologia aqui também. É só a gente descobrir o que houve. Porque quando a gente começa a gravar aqui pelo Skype, nas primeiras vezes o som fica ruim, vai melhorando. Tá. Bom, mas enfim, você está me escutando, tá bem. Agora, a Ivani Ribeiro, a saudosa Ivani Ribeiro, ela me dizia isso. É muito complicado você fazer um remake. É muito complicado. Justo. Não. Adoro esse livro. Muito bom mesmo. E é isso, que é muito complicado. Você viu? Né, tanto que os melhores remakes são da autoria dela. Uma história. E outra coisa também, ela
Foi a novela mais difícil do Cassiano Gabus Mendes, ele próprio me dizia isso, né, porque eu vendi novela dele para o Chile. E a novela mais difícil dele, ela foi uma novela premiada. Foi premiada. A grande crônica. A crônica. Crônica. A crônica. Crônica. Por ela, você fez aquilo realmente uma crônica paulistana. Uma crônica paulistana. Uma crônica paulistana. Então, poxa, eu fico muito sentido de ver uma obra tão insensada, né? tão bem elaborada, tão difícil, de repente, seja rejeitada na internet, sabe, na audiência. Poxa, um autor do calibre dele não merecia isso, sabe? É como a pessoa queria recontar, por exemplo, Iracema, Memórias Póstumas de Cuba. Você não reescreve isso. Não é? Muito complicado, sabe? Você fazer um remake, não é? Um trabalho, como eu vi, por exemplo, o desenho do Dumbo, eu achei formidável, porque ele conseguiu extrair a essência do Dumbo, não é? A história toda, e ele ampliou a questão do respeito à natureza, aos animais, sabe? Como foi também o remake de Pantanal, não é? A leitura do Bruno Luperi muito, muito exata, não é? Ele apenas modernizou aspectos da novela original do avô dele, do Benedito, da Manchete. E agora Renascer também é um remake muito, muito bem feitinho, né? Sobretudo ampliando a questão do sincretismo religioso, sabe? Mas não você ficar transformando o que era cavalo vira onça, o que era macaquinho vira elefante, sabe? Gente, é outra natureza, não é? É um trabalho delicado de comunicação. Você estuda psicologia, você estuda sociologia, sabe? Não que você é impossível de você acertar sempre, você não seria humano, não é? Mas o que eu admirava naquela geração do Boni, do Daniel Filho, o Erval Rossano, que foi um padrinho meu na TV Globo, é que mesmo às vezes no erro, mas havia... Por isso está aparecendo aí, porque eu estou mostrando uma dupla. Tá. Ele fez agora um outro livro também, que é o Lado B de Boni, que eu acho admirável na geração do Boni, do Daniel Filho, do Erval Rossano, que foi padrinho que eu tive na TV Globo, do Walter Avancini, do Regis Cardoso, é que mesmo quando havia um erro, mas você vê que havia um foco, havia um propósito naquela produção, entende? O que me incomoda um pouco hoje é que eu vejo essas novelas das 6 e das 7, parece que é tudo malhação. Sabe? A abertura, o tema musical, as personagens. Meu Deus, alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser, senão vai dar uma... Olha só, se está vendo uma evasão do público da telenovela, é porque existe um problema. Não é? Eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo essa semana, eu falei, a telenovela precisa ir para tem que se tratar num consultório de psicologia. Claro, isso é vários aspectos, o aspecto político, social, econômico, o streaming mundial, entende? Eu não estou acusando esse ou aquele, longe de mim, pelo amor de Deus, porque isso, né? Mas você vê que o gênero no Brasil precisa de um divã, Emerson, isso não tem dúvida. Claro. Senão,
pessoas estariam entusiasmadas com a novela. Não é isso que você vê. Entusiasmou com o Pantanal, que é um remake. Agora com o Renato, que é outro remake. E foi dono pelo neto do dono da obra. Entende? E são novelas regionalistas. Quer dizer, até quando vai ter fôlego para isso? Mas tem autores por aí, eu já li textos, sinopses, e que são figuras incríveis que são aproveitadas. Claro, e mais do que isso, aí sim, eu comecei a empreender uma campanha sobre a literatura, a volta da literatura na dramaturgia. Eu acho inconcebível que um país tão rico de literatura, não é? Eu tenho tido assim a felicidade de me apresentar de tempo em tempo na Academia Brasileira de Letras. O Noval Pereira, na última vez, e o Antônio Carlos Sequim disseram que o Mauro Alencar está aproximando a telenovela e a ficção televisiva da academia. E eu ali, então, falei disso. Aí até a Veja fez uma matéria sobre isso, uma chamada disso. Por que esse afastamento da literatura, não é? Nós conhecemos O Tempo e o Vento, Olhar os Lírios do Campo, Incidente em Antares, não é? Ou seja, o Sul veio muito por meio da literatura. E por que de repente você se afasta disso e começa a produzir coisas assim, sabe, aleatórias, e coisas que você vê que não estão agradando? Porque eu escuto isso, ando de metrô, ando de trem, ando de ônibus, sabe? Eu frequento um grupo que tem mais de 100 mil pessoas. Você imagina o que eu escuto? Eu imagino. Então, outra coisa, não querendo te atropelar, hoje nós vamos falar com você, né? Eu quero marcar um dia que a gente divida a história das novelas em fases. E aí a gente grava direto. Você concorda? Maravilhoso. Fazer melhor. Então, hoje nós vamos falar em você, e nas perguntas que eu tenho aqui, eu tenho esse grupo deles, que é sobre mídias perdidas também. Então, tem algumas participantes que gostariam de fazer perguntas a você. Certo. Bom, aí você está falando das pessoas reclamando, né, do público. Então, tem grupo que eu observo, não vou dizer um renascimento, mas um interesse, porque a coisa na história da sociedade, do consumo, ela é um pouco cíclica às vezes. O pessoal, de tanta coisa ruim, novas, até jovens, começa a assistir as novelas antigas, mesmo alegando que as décadas de 70 são um pouco paradas, os padrões que vieram depois, apreciam. E eu fico imaginando como é que fica agora o Globoplay, que tem só fragmentos de uma boa parte das novelas, né? Se não estão querendo exportar os cursos por não ter novelas inteiras preservadas, né? Poder streaming, né? Que é uma boa parte de anos 80. Anos 80 parece que quase tudo salvo, que eu sei. Mas anos 70 é aquilo, né? E você pegou uma época incrível, porque você assistiu o Boff, Cuca Legal, eu, que mais? O Sócios Parando, que eu tive aqui com a Elisângela falando, né? Eu fiquei 8 horas conversando com a Elisângela, agora no passado, e ela contou tanta coisa que ela disse que não contou para ninguém, né? Sobre essas novelas dessa época, anos 70, as que ela trabalhou. E foi muito incrível. E eu vejo os grupos, né, que as pessoas estão querendo dar um braço por um capítulo inteiro de uma dessas novelas que incendiaram, ou que se perderam.
Mas eu fiquei perguntando sobre essas que foram guardadas até certo tempo e depois se perderam total. Né? Você deve saber essa coisa aqui, ou se pode falar de alguma coisa, né? E também as perguntas que o pessoal tem para fazer sobre isso. Então, você quer que a gente começa agora. Começa aqui. Enfim. Bom, eu concordo contigo, não é? Esse é um lado muito, digamos assim, nocivo, não é, do Brasil, como o Brasil guardou a sua história. O que se passa é que três fatores que contribuíram para que nós não tivéssemos essas novelas na íntegra. O primeiro deles, incêndio ocorreu. Isso é fato. Outro lado é que, nos anos 80, a importação do quadruplex ficou muito caro. Nos anos 80. O quadruplex era realmente caríssimo. E as fitas foram reaproveitadas. Eu acredito a falta de cuidado com a memória e com a história. E você tem, então, acesso a todo o material, por vivências, então você vai querer usufruir o que tem essa pessoa. É o que me dizia, por exemplo, o autor, o Vicente Cesso, que escreveu Uma Rosa com Amor, tem a Minha Doce Namorada, que ele sempre fazia uma cena que tinha um jovem, mas com dois atores mais experientes, com mais idade do lado. Não é? Que era para ir absorvendo aquela experiência, que era para ir tendo uma meta maior. Vai achar que reunindo um balaio de atores tão novos, aquilo vai resultar num encanto artístico. É humanamente impossível isso, Everton. Sim. Isso não existe. Entende? Não existe. Até porque quem assiste novela, televisão, telenovela, não é esse povo. Não é um povo influenciável. Uma coisa é o segundo. E eu trouxe da Colômbia um livro. Foi depois do... Eu tinha acabado o doutorado já. Em rede. Claro, você não tem mais a audiência massiva. Isso é humanamente impossível. Né? Mas você tem que saber a particularidade de cada meio. Não tratar o meio antigo, como é a televisão, né? Você pode dar uma roupagem nova, mas é um veículo antigo. Eu vejo uma moçada, aqui onde eu moro, que está cheio de bares, por exemplo, duvido que eles estejam vendo uma telenovela. Sinceramente, eu duvido. Aí você vê, se ele quiser ter mais idade, ver a novela, tem um grupo tão jovem, não há uma ligação emocional, não há, porque o nosso trabalho é um trabalho feito pelo Estado. Passa por um estado psicológico. Nada praticamente do que a gente está falando aqui é muito emocional, compreende? É muito emocional. Não é? Você não me perguntou. Quando você foi comprar a sua cama, você tem qual loja? Não é? Você prefere uma coisa de madeira ou prefere uma coisa de ferro? Ou prefere fogão? Do que jeito você gosta disso? Não. Você só me fez perguntas de caráter emocional. Não é? A psicologia da mídia. E eu tive um grande mestre que era especialista que foi até um dos prefaciadores do meu livro, Arthur da Távola. Ele conversava muito sobre isso. Não é? Então, um outro padrinho que eu tive na TV Globo, o Jorge Adib,
que foi quem implantou o merchandise na TV Globo e, posteriormente, desenvolveu a área internacional. Ele era um proprietário de um restaurante que eu adoro no Rio, que é o Esplanada. Eu não como carne vermelha, nem nada assim, eu como peixe, porque você fala de uma emoção, como dizia a José, muito presente. Não é um assunto... Não me chamou para falar de tijolo, de, olha, você compra quanto para montar um quarto ou um carro. Não é realmente, olha, é interessante porque ele consegue deter a neve ou o frio, ou assim, né? Esse cara está participando, tem que ter um outro tipo de veículo, por aqui, não. Um assunto completamente emocional. Então, se está dando tanta reclamação e uma evasão, temos uma emocional não resolvida. Seja de ator, de personagem, de trama, história. É isso. Por isso que eu martelei lá para fora esse negócio que me veio à mente. A novela precisaria ir para um divã, para fazer uma análise. Por isso que eu martelei lá para fora esse negócio que me veio à mente. A novela precisaria ir para um divã, para fazer uma análise. Sim. Claro, sempre a quarta revolução industrial, né? Um mundo completamente fragmentado e você precisa ter muita tenência e muita intimidade para lidar com o veículo atual. Sim. Porque alguns programas funcionam, não é? Esse programa do Mion, eu acho fabuloso, né? Agora como ele se apresenta, acho fabuloso também. Os executivos, eles ficam no looping infinito de repetecos. E quer dizer que fica na zona de fundo. Entendi. Entendi. Sim. E não se esqueça que a TV Globo ela revolucionou o gênero, exportou o gênero e fez com que o Brasil fosse exemplo no mercado estrangeiro, exatamente renovando, misturando faixas etárias, do tema. Sim. Uma construção, eu não me esqueço quando foi feita a chamada, dizia o Geraldo Mamata, da TV Tupi, né, comia Italianinho, a Fábrica, ele iria para a TV Globo adaptar Olhai os Livros do Campo. Então, essas configurações que a TV Globo sempre fez muito bem na dramaturgia, que me parece que está fazendo muito falta para o mercado de vídeo. Para o mercado, sim. E é que o som está ruim, né? Estamos nos esforçando para gravar e pegar. Como é que fica a questão do streaming? Vamos colocar aí, já que você um pouco entrou nisso. Como é que fica os resgates? Eu li na matéria do Estadão sobre, e o pessoal pergunta, né? O pessoal dos grupos pergunta, o que esperar, por exemplo, uma obra como a Sara Mandaia, a primeira versão, que você tem e a Globo talvez não tenha. É mais ou menos isso? Pois é, eu também, eu não sei, porque até o tempo em que eu lá estive, e não faz tanto tempo assim, porque meu contrato terminou em 2021. Eu tinha a impressão que Saramandaí estava na íntegra, porque foi um projeto chamado, imagina só, projeto Quadruplex,
que começou em 1995, do qual eu participei. Então, eu sabia tudo, exatamente o que tinha. Não é que eu cheguei à Globo, muita coisa já não existia mais, ou existiam apenas 2 capítulos, ou meia dúzia, não é? Novelas na íntegra, como Olhar e os Filhos do Campo, como Saramandaia. Então, me surpreende isso agora, notícia de que Saramandaia não está na íntegra. Não, que eu saiba, está na íntegra. Inclusive, eu ganhei o produtor da novela na íntegra. Cada migalha que aparece depois. Você falou bem, cada migalha, porque para você ver a importância disso, não é? Você tem ali uma escola de interpretação, não é? Eu lamento muito que o Gigante só tenha 2 capítulos. Eu acho que eu devo ter um a mais. É? Você tem como mandar para mim aí para eu olhar? Olha, eles estão agora organizando isso na Belas Artes. Eu acho que mais algum tempo vai estar tudo organizado, porque nós já temos... tem um produtor do Paraná, José Valili, que está fazendo comentários sobre a Sandra Brea. E ele me entrevistou e ele agora precisou do meu acervo, que ele está querendo imagens para concluir o trabalho dele apenas para ter um demonstrativo para ensino, não sei para quem, sabe? Sim. E o outro também que me procurou foi um grande diretor, produtor, Daniel Marano, ele mora aqui em São Paulo, sobre literatura e telenovela. Nós fomos, inclusive, gravar com a grande atriz Nívia Maria em Paquetá, a Moreninha. Também está na íntegra. Pelo menos eu tenho. E aí o Daniel também recorreu ao meu acervo para pedir cenas para poder fechar aquilo, para poder negociar depois com a TV Globo. Por quê? Porque a confiança que esses produtores tiveram em mim, que fique bem claro isso também, Emerson, no seu programa, na sua Bíblia da TV, é que eu jamais usei qualquer coisa indevida. Jamais. 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 Eu sei que aquilo pertence àquela produtora. Claro, então, eu fiz disso tudo. Eu trabalhei para o Silvio Santos, quando o Silvio quis, a Iris Abravanel quis escrever novela, o Silvio Santos quis me contratar e eu fiquei indo lá na casa. Primeiro eu fui no SBT, depois fui na casa dele. Uns 2 meses, mas aí eu não pude, porque eu tinha um contrato de exclusividade com a TV Globo. Mas eu ganhei material também do SBT. Foi minha segunda passagem pelo SBT. A primeira foi num estágio como ator, onde eu conheci a Miriam Pires na novela Meus Filhos, Minha Vida. E eu fazia Macunaíma inteiro, o curso inteiro naquela época. Eu tinha acabado a faculdade já. Aí depois eu fiz um curso de extensão em literatura, depois de história, enfim, aí a vida seguiu, como já te falei. Mas, eu te falava aqui mesmo ainda... A Miriam Pires. Oi? Você está falando da Miriam Pires? A Miriam Pires, que eu adorava, adoro. E... Não, então, que esses atores, não é, dos anos 70, eles foram formadores da arte dramática no Brasil, da comédia, das escolas literárias, da literatura dramática, vamos resumir assim, sabe? Então, eu compreendo, eu acho uma pena que eles só tenham 2 capítulos para ver dos Gigantes. Tem emblemáticas
da Suzana Vieira com a Diniz Fak, a Suzana até comenta no livro, sabe? Então, você imagina isso num país desenvolvido, não é? Se estivéssemos nos Estados Unidos ou no Japão, meu Deus do céu, isso... Portugal mesmo tem novelas que a Globo recorreu para pegar a versão internacional e lançar. Exato, sabe? São coisas incompreensíveis aqui. São realmente coisas incompreensíveis. Eu acho que realmente é de uma natureza formada por várias raças, onde você, nessa mistura toda, não tem amor, assim, não tem um amor pela sua história artística, só pode ser isso. Não sei como funciona o mecanismo interno, né, de preservação e tal. Eu falo por mim aqui que um dos meus hobbies foi aprender a recuperar fitas irrecuperáveis. Eu tenho aqui vários formatos. Da minha parte, eu restaurei uma fita de 45 anos atrás. Olha só, manual. Eu não sei se eles tentaram de uma maneira única, digital e analógica, e aí daqui a pouco desistiu, não deu, ou se descartaram. Aí não, descartaram. Não, descartaram. Eles guardam isso? Não, inclusive, quando eu fui chamado para fazer o projeto, eu comecei minha vida na Globo como pesquisador do Video Show, não tinha nem trabalho de pesquisa ainda, não tinha nem computador, o computador chegou junto comigo. Depois que eu passei a ser consultor, aí professor das oficinas, né, escritor, era um contrato amplo, pronto. Mas eu fui chamado e me disseram o seguinte: olha, tem algumas novelas que nós queremos editar, por exemplo, Saramandaia, né? Olha, tem 170 capítulos, e nós queremos então que você faça uma edição para 50 capítulos. Ah, meu Deus, aí eu fui até o Mário Lúcio Vaz, eu falei, olha, isso realmente, Mário Lúcio, isso é uma coisa insana, porque olha o trabalho que isso vai dar. Eu não ia conseguir abarcar de ver tudo, acompanhar tudo, assim, que se perdessem cenas clássicas dessas novelas que eu tinha visto, como Feijão Maravilha, né? A Clarice Piovesan com José Lugói, por exemplo. Ela fazia uma réplica da Marilyn Monroe, né? E o Lugói era um empresário, né? Que foi um absurdo esse lado de estranha Marilyn. Foi um sucesso absoluto na novela Feijão Maravilha. Essa eu sei. Por fim isso caiu, essa história toda, não teve, eles me escutaram que realmente era um trabalho insano, de gasto, de dinheiro, de tempo, de tudo. Não é? Então, olha, o que já tem, vamos dar um jeito, preserva tudo e pronto. Então, o projeto do Quadruplex foi passar daquelas fitas gigantes, que você bem sabe, o Quadruplex, para a digital, ou analógico, para fita beta, pronto. Para fita beta. Tem uma fita que põe debaixo do braço, parece um livrinho, para quem não conhece, fita beta. Fita beta digital, não, analógica, e logo na sequência para a fita beta digital. E depois já foi para HD, bom, aí já foi a coisa que o seu público já conhece, pronto. Bom, aí tá salvo a tripulação. Agora, não, eu fiz uma brincadeira, aí tá salva a tripulação, né? A parte da... Sim, salvou, exatamente, salvou. Mas o que salvou? Se você me permite, eu gostaria de fazer duas perguntas sobre isso, minhas particulares. Mas eu quero saber se você vai poder responder para o público ou não. Né? Tem alguns aqui depois. Mas, assim, curiosidade pessoal, se você puder falar, até onde você permaneceu lá? Novelas como Estúpido Cupido, teve um capítulo que chegou assim, 99% de audiência. Se perdeu tudo? Estúpido Cupido
Até uma jornalista me perguntou, ela queria o roteiro, porque eu tenho um acervo também de roteiros das novelas, né? Aliás, roteiro. Essa eu acho muito fria, muito fria. Tem um acervo dos scripts, tá pronto, da literatura, pronto. Estúpido Cupido não, sobraram apenas 6 capítulos. E nessa brincadeira se foi o capítulo onde Celi Campelo vai visitar Albuquerque. Pois é. Pois é. Eu estou te falando, entende? O que eu temia naquilo que sobrou é o que já havia acontecido. Mas isso foi antes ou depois da tua participação ali? Antes. Quando eu cheguei à Globo, em 92, 93, 94, 95, que eu comecei realmente a ganhar corpo lá dentro, com isso tudo, logo já soube que essas novelas, que são essas que o Globoplay está exibindo, não é? Tinham sobrado 2 capítulos, meia dúzia, né? Uma Rosa com Amor, por exemplo, espero que eles exibam, porque, meu Deus, é um trabalho de um elenco. Uma Rosa com Amor. Uma Rosa com Amor. É a essência da comédia romântica, entende? Eu acho, às vezes eu escuto assim, os autores atuais não sabem escrever novela. A filha me perguntou, você gosta deles? Eu falei, eu gosto. Eu acho que tem que ter algum preparo melhor. Agora, eu te pergunto, se não tem escola, se não tem onde ver, se não tem, como que eles vão aprender também? Sim. Não tem milagre do Espírito Santo, não tem para isso. Não é? Esses grandes novelistas, eles chegavam já com uma bagagem muito grande de literatura, de teatro, Sim. de cinema, entende? Mas eles tinham um corpo literário espetacular. Eles não precisavam da televisão. Quando você começa a falar roteirista, o povo não consome técnica, o povo não consome roteiro, o povo consome emoção. Falava de Uma Rosa com Amor, por exemplo, do sucesso que foi quem trouxe para a televisão, sobraram 6 capítulos. Eu devo ter uns 4 a mais. Eu gravei da TV Mulher. Isso é Rosa com Amor, você está falando? Uma Rosa com Amor, porque o meu pai, né, como eu te falei, muito ligado à tecnologia, ele comprou muito cedo o videocassete. Gravou. Eu gravei muita coisa já dessa época. Legal. E isso vai para a universidade ou fica com você aí, esse material? Não. Tem coisa que está comigo e tem coisa que foi lá para Belas Artes, mas é um acervo qual eu vou ter total... É que eu tenho total direito, não é que eu peguei a caixa e deixei lá e pronto, não. Mas é porque realmente eu não tinha mais condição, nem não tinha mais assim disposição de ficar cuidando disso, sabe? É verdade que eu conversei com o Paulo César Muniz, ele me falou, não sei se ele está enganado ou está emocionado, mas é verdade que tem a escalada da novela? Você tem escalado a novela inteira? Inteira. Exatamente, é verdade, sim. Eu tenho a novela inteira e esse... Vai lançar? Você acha que a Globo vai lançar? Olha, eu gostaria que o Globoplay exibisse, porque é o que eu estou te falando, né? Tem um lado educacional nisso que me parece que as pessoas não estão vendo muito. Né? Eu sempre vi isso, óbvio. Como é que você vai formar ator, diretor, produtor? É assistindo, é lendo. Exatamente. Eu lembro que a minha mestra primeira, que é Helena Silveira, que foi uma primeira cronista da televisão da Folha de São Paulo, ela me dizia isso. O seu conhecimento vem porque você é um leitor voraz da literatura, você conhece
os estados, a idiosincrasia, né, assim, o particular de cada contar a história, de cada personagem, tudo isso é a base, a literatura é a base de tudo. Não é? Como o teatro é a base da encenação, claro. Não é? Porque a nossa telenovela, brinquei com você até no começo que eu estava com um caneco que eu trouxe de Cuba. Isso. Não é? Por quê? Porque a radionovela foi criada em Miami, foi após a quebra da Bolsa de Nova York, e ela migrou para Cuba. Não é? Porque, à época, Cuba era chamada La Esquina del Movimiento, ou seja, tudo que funcionava em Cuba achavam que iria funcionar na América Latina, e funcionava mesmo. O melhor é que funcionava. Eu adoro Cuba, apesar das questões sociais, né? Já apresentei na escola San Antônio de los Banhos, apresentei 2 workshops lá. É muito rico tudo lá em Cuba. Enfim, aí a radionovela e a telenovela O Direito de Nascer foi aquela explosão mundial. Então, o Brasil ele trouxe a carpintaria do folhetim, né, da radionovela de Cuba e trouxe a estrutura industrial, vamos dizer assim, nem empresarial, para industrial, da Argentina. Porque eu tive 3 grandes mestres internacionais, que eu falo dos meus mestres porque é uma maneira assim, de eu saudá-los, de eu rememorá-los e de falar que você é a somatória de tudo, não é de tudo. Você não é uma pessoa assim solta no mundo. Ah, nossa, poxa, eu sou bom nisso porque eu sou bom nisso. Tive 3 mestres, que foi o autor da nossa original da primeira novela diária. Então, portanto, assim, um dos pilares da dramaturgia audiovisual argentina. No México, Miami, Valentim Kunstein, que foi um dos pilares da Televisa, da dramaturgia mexicana, que é a maior escola até hoje, e o Fernando Gaitán, na Colômbia, autor de Yo Soy Betty, La Fea, que foi a primeira novela globalizada. Ele conhecia muitíssimo bem o processo de coprodução, de globalização. Fernando Gaitán. Se foi muito cedo, tinha 50 anos. Eu pude entregar um galardão para ele aqui em São Paulo, no SET da Mariana, da Converge Comunicação, e cada brasileiro entregava para um outro profissional um galardão, fazia uma homenagem. Não é? Me lembro que foi Janete Claire foi homenageada, quem entregou foi o Gilberto Braga, para filho dela, foi a época, foi o Boni também homenageado, enfim, cada um entregava para alguém assim similar. E eu fui escolhido para entregar para o Fernando Gaitán. Sim. Sobre globalização, que foi o tema do meu doutorado, orientado pela Maria Dora Mourão, que hoje é diretora da Cinemateca aqui em São Paulo. E sobre a novela Casarão, por exemplo, ela está salva? O Casarão, sim. Está. Eu acho a possibilidade de eles lançarem, eu acho, o Globoplay, né? Sim, o Casarão é uma obra-prima, não é? Foi até um exemplo que eu te falei, sim, não é? Das 3 gerações, dessa variação de faixa etária, assim, absoluta, não é? Que é uma coisa que eu falo isso, fico até constrangido, porque eu acho uma coisa tão absurda, porque eu penso, meu Deus, ou a pessoa morre cedo, ou a pessoa envelhece. Eu não sei, não tem...
Eu não compreendo isso. Te juro, eu acho que é uma falta de tato, de filosofia de vida, não é? Eu nunca vi alguém ter que discutir etarismo, Emerson, te juro por Deus, nunca. Meu Deus, eu tenho até vergonha, eu tenho vontade de fazer as malas e morar no Oriente, porque é uma coisa completamente insana, absurda. Pois é. Não é? Sendo que o Brasil é um país que está envelhecendo, né, que já se compara à Europa, então é uma coisa completamente anacrônica isso, sabe? Você discutir isso, mas enfim, me pediram para contribuir com a campanha, eu estou contribuindo, óbvio. Sim. Você está falando de etarismo, né, no outro programa, né, que é essa questão, né, sobre o tempo de anos atrás tinha mais atores, 40%, 50% maduros e 20% de jovens, algo assim. E agora parece que é muito menos. Né? É o contrário, seria isso? Sim, ter uma. Eu não discutei muito bem, mas ter um equilíbrio disso, como sempre teve. Você acha que tem um equilíbrio? Não, esse equilíbrio. Ninguém. Como? Um equilíbrio ou desequilíbrio? Eu não entendi aqui. É preciso que haja um equilíbrio entre as faixas etárias, como sempre teve. Sim. Preciso que haja esse equilíbrio. E como é a vida. Sim. Mas que atualmente eu observo que estão renovando mais uma coisa mais de vitrine, não a dramaturgia genuína como deveria. Porque a dramaturgia ela é tradição, não tem essa que velho não serve mais. Né? Claro. Isso é vida, exatamente. É idiotice de algum produtor, não estou entendendo, ou que vai ser uma obra para lançar, não sei se tem showrun lá na Globo. E aí, de repente, nós vamos fazer dessa forma. E tomam decisões criativas terríveis, como elas, né? Entre outras. Né? Então, eu não vou perder meu tempo assistindo. Se eu assisto até 3 capítulos, eu não aguento. Isso mesmo. Claro, óbvio, porque não tem uma empatia com aquilo, não tem uma ligação emocional com aquilo. Exatamente isso. Teria até ter uma ligação emocional momentânea. Porque eu acredito que... Porque tudo que... Mesmo que nós estejamos vivendo algo agora, que isso vai se tornar nostálgico. Né? Vou falar mais lento. Torinho Curves, no grupo, né, publicou uma pergunta. Eu gostaria de saber mais sobre o projeto que tinha de compactar novelas dos anos 90, que você fez parte, ou faria, e que foi pedido pelo próprio, não sei. Ele lembra quais novelas, além das citadas, em uma entrevista, iam ser citadas. Por isso que eu costumo tocar. Ela quer saber sobre as novelas dos anos 90? Desse projeto dos anos 90. Olha, dos anos 90, eu acho que tem quase tudo na íntegra. Não. Eu entendi que esse projeto que você participou não foi 95, 96? 96? Foi. Essa pessoa quer saber das novelas mais antigas, nessa época, que estava preservado ainda. Sim. Olha, enfim, foi exatamente em 95 quando começou o projeto Quadruplex, não é? Para tratar das novelas dos anos 70 e dos anos 80. Já que da década de 60 não sobrou nada mesmo. Olha, Anjo Mal, que até já passou no Globoplay, não é? Anjo Mal, das 7 da noite, a primeira que existia inteira
era Anjo Mal. Anjo Mal. Mas, por exemplo, Sem Lenço, Sem Documento, já não tinha mais na íntegra. Das 8 da noite, a primeira inteira escalada. Clássicos como Semideus, não tinha nada. Das 10 da noite, a primeira, O Bem Amado. Mas, por exemplo, Nos Ossos do Barão, sobrou uma cena, eu até refiz a abertura de maneira fidedigna, porque eu amo essa novela. Trabalhei com o Ciro Del Nero, que fez a abertura, eu ganhei as fotografias que conta a transformação econômica de São Paulo, né? A passagem de um estado agrário, agrícola, para industrial. Depois O Grito também não tem inteira, Nina também não tem, O Pulo do Gato também não tem, Saramandaia tem, Eu Prometo não tem inteira também. Mas tem uma boa parte. Uma boa parte, não. Tipo assim, o Breta estava antes no canal. Agora é outro que assumiu. Ele saiu. Que é Flávio Furtado, que assumiu, o gerente. Bom, enfim. Sabe que é de novelas de 2 a 20 capítulos. Tem uma certa ideia de que sejam essas novelas de 3 a 20 capítulos que estejam gravadas? Não, com 20 capítulos não tem novela. Aquilo foi uma força de expressão dele, porque não tem nenhuma novela que tenha sobrado com 20 capítulos. É mesmo? É mesmo. Nem Helena, que reabriu o horário das 6 horas, que foi uma novela com 20 capítulos, adaptação do Machado de Assis, feita pelo Gilberto Braga, dirigida pelo Erval Rossano, só sobraram 6 capítulos. O Noviço do Martins Pena não tem nada, tem uma cena. Então não tem novela. Duas Vidas não tem 20 capítulos? Tem meia dúzia, 8. Que eu me lembre, não tem 20. Não chega a 20. Porque teve um compacto de 20 capítulos, Duas Vidas, né, no início dos anos 80. Teve um compacto de 20 capítulos. Teve um compacto. Então, teve. Pode ser que tenha se referido a esse, mas foi um compacto. Sobraram 2, ou 4, ou meia dúzia, ou eventualmente 8. Não é? Mesmo Duas Vidas, assim, não posso te afirmar que tenha, eu acho que não. E não tem edição internacional? Eu acho que eu revi aquilo exaustivamente e não me lembro de terem guardado esse compacto. Entende? Não era... Mesmo, imagina, Selva de Pedra, o que sobrou... Bom, tudo bem, está lançado em DVD. Mas Selva de Pedra, de 243 capítulos, sobrou um compacto de 76. Sim. Mas esse compacto de 76 não é um do DVD, né? Ficou faltando muita coisa. Não, ficou faltando muita coisa. Não, eles vão relançar agora, né? Anunciaram que vão relançar no último ano da Globoplay. Realmente é uma aula. Eu acho que é um compacto decente. Não é um compacto decente. O original eram 328 capítulos. Sim. E sobrou um compacto com 6 capítulos. Mas capítulos. É um compacto decente. Sim. Que eles prometeram lançar no último ano. 33, se não estiver enganado. Eu nem sabia disso, mas é um compacto também decente. Sim. Sabe? Bem feito, tudo. Não é? Só a abertura que eles refizeram a época, quando foi exibido na mulher. Lembra muito DVD. A abertura foi refeita do Irmãos Coragem. Não é uma abertura bacana, não. Agora, pelo menos tem a abertura original. Ou seja, se você quiser colocar a abertura original em todos os capítulos, você tem.
não é? Porque foi uma abertura feita pelo meu saudoso amigo Borjalo, que foi chama-se Mauro Borja Lopes, o Borjalo, que foi o nome que tratou da parte visual da TV Globo. Uhum. É a versão que foi exibida na TV Mulher, no programa TV Mulher. Sim, que é maior que a que deveria lançar no Globo. Exatamente, mas é um compacto muito bem feito. Não, é um compacto. Se você não fala que é um compacto, a pessoa não sabe. Será um compacto maior, que é o gerente ali da plataforma está prometendo que quando encerrar o player, todos os quatro, os Corais da última novela que eles vão relançar. Acredito que ele está se referindo aos 130 capítulos, e não a versão do Globo Marques. Com certeza, é isso, claro, é isso, porque realmente aproveitar que essa, pelo menos, você consegue ter um desenvolvimento de cenário, onde foi feita a primeira cenográfica na TV Globo. Milagre. Você quer dizer que foi um milagre ter sido salvo com essas duas novelas, por exemplo? Se é uma ideia Claro, você compreende o Brasil. Tem capital também. Como? Mas você também tem pecado capital, que foi salvo. Não, sim, mas aí já é um outro momento. Mas você compreende o Brasil, não é? Quer dizer, o Brasil do interior de Goiás e o Brasil da central do Brasil, no meio dessas duas novelas. Você compreende a formação do que é o Brasil, assistindo Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Tá, eu te falei assim, que eu trabalhei também para a Central Globo de Afiliadas e Expansão. E nunca, nessas viagens todas, né, eu nunca conheci ninguém que tenha me dito, olha, sabe que eu tenho aqui num baú guardado os ossos do Barão? Não. Sim. Nunca ninguém me falou isso. Então, eu posso dizer assim, Decolle Salteado, o que tem e o que não tem. Então, às 8 horas da noite, o Semideus não tem, Fogo sobre Terra sobraram 6 capítulos, Escalada inteira, o Casarão também, até que o horário das 8 fica um pouquinho mais preservado. Mas Sol de Verão, que o povo reclama tanto que queria ver o Jardel Filho, isso e aquilo, sobrou o quê? Meia dúzia, 8 capítulos. Isso. Entende? E o Astro, uma novela de sucesso da Janete Terra. O Astro. Não, o Astro inteira. O Astro é maravilhoso rever o trabalho do Francisco Cuoco, Você gosta muito? Adoro. O Astro foi um novela. O Astro é perfeita na estrutura dela, tudo. Ela, você imagina, o Quem Matou o Salomão Rayala acontece lá pelo capítulo 60 e ela levou a novela inteira. Com essa pergunta. Ela teve a mesma audiência que a Copa de 78 no final. Puxa. Foi uma novela avassaladora, tudo, a abertura, os temas musicais, tudo. Realmente, o Astro é uma novela que precisaria ser exibida no Globoplay. Sim. Mas tem alguém que de vez em quando chegue lá e influencie, trazer esses clássicos que o público quer, ou ouça, tipo esse grupo que eu estou, esse de mídias digitais, eu estou em grupos que são de novela, 130 mil pessoas, não tem alguém que possa ouvir e, vamos lançar então. Não sei também. Atualmente eu não sei. Não sei.
Eu também acho muito esquisito isso, mas sabe? Eu acho que você não está lá. Pena que você não está trabalhando lá dentro. Aí... Olha, eu fui chamado para uma reunião, mas não sei, assim, para um workshop de conteúdo, porque eu fiquei agora, recentemente, 1 mês e 15 dias no Rio, acabando o livro da Suzana e começando o projeto do Mário Monteiro, que até é interessantíssimo, porque trabalho literalmente com a linguagem da televisão, né? Falei com o Boni sobre ele, com o Daniel Filho, com o Ricardo Amaral e tudo mais. Mas eu acho esquisito isso, não é? Porque realmente uma empresa de comunicação tem que estar satisfazendo o povo também, não é? Eu acho que tem que estar acarinhando o povo, gente. Isso é sedução, não é? Nós trabalhamos com sedução, com o que é belo. Eu digo belo assim, no sentido de você se encantar realmente por aquele produto, não é? Foi desse modo que foi feito, fizeram Gabriela, as minisséries, como você tem aqui, O Tempo e o Vento, Senhora, A Moreninha, não é? Vendo aquilo que o público desejava também. Sim. Sabe? Enfim, cada cabeça uma sentença, uma coisa assim tão clichê, mas é a mais pura verdade. Uhum. Não, que estava o Bretas era o cara que dizia, né, que estava lá no Coldplay, que era o cara que batalhava os clássicos. Assim, que pegava lá, era o cara que era capaz de pegar alguma coisa lá de versão internacional e mesclar com alguma coisa assim. É verdade. A coisa estava caminhando, não é? Mas ele foi embora. E aí eu lembro o livro do Roberto Freire, não é? Sem tesão não há solução. E não há mesmo. Não é? A única coisa, o que movimenta o mundo em todos os aspectos é o amor, é a paixão, não é? É você ter um desejo por aquilo. Senão fica uma coisa comum. É verdade. Fica uma coisa sem graça. Sim. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Aqui tem muitas. Quais novelas estrangeiras, né, caso você possui dublado? A pessoa colocou assim. Qual a que mais você gostou? Pergunta de Giovanella. Eu gosto muito. Bom, primeiramente, esse meu acervo de novelas estrangeiras, eu tenho pouca coisa que não seja em espanhol, obviamente, porque eu trouxe muita coisa. O México, por todas as razões, ele é muito forte em Miami. Né? A produção mexicana é muito forte em Miami. E muito cedo, as lojas de Miami começaram a vender novelas do México. Então, trouxe muita coisa de lá. Trouxe o Direito de Nascer, clássico, feita no México. Enfim, trouxe novelas da Colômbia, de onde mais? Da Colômbia, do Chile. Não, do Chile eu trouxe do Chile. Mas de Miami. Então, mas tudo o que eu tenho é em língua espanhola. Né? Está tudo em espanhol. Mas uma novela que eu adoro chama-se La Joia en el Palacio, que eu trouxe da Coreia a novela é coreana, mas ela está dublada, obviamente, não, ela está legendada em espanhol. Não é tanto que eu trouxe que é para o público que está no Oriente, para o público latino que vive no Oriente. Porque no Oriente, obviamente que a língua, o predominante é o inglês. Eu digo, obviamente, para nós, né? Claro, óbvio. Mas, assim, com muita distância, é o espanhol. Então algumas novelas você consegue encontrar ou
ou dubladas, até porque na Coreia tem o Telenovela Channel, canal a cabo, e você consegue então encontrar algumas novelas legendadas. Você consegue encontrar novelas dubladas ou porque a dublagem é um processo extremamente, é muito trabalhoso e caro, é muito caro. Então, não é, nós falamos de uma novela. Então, por exemplo, La Joia em Palácio, que foi um sucesso da novela coreana, que trata da ascensão, lembra até um pouco o Injumal, trata da ascensão de uma empregada, cozinheira, do rei, ela vai ascensionando e o rei se apaixona por ela, enfim, pronto, a história é isso, né? Ambientado historicamente, aqueles cenários fabulosos da Coreia, do Oriente e tudo mais, aqueles jardins e coisas. Então ela foi compactada e é vendida no mercado hispânico, como se chama. Então, por isso que eu falei, a capa já vem La Joia en el Palacio. Né? Joia en el Palacio. Né?